Boa noite, graça e paz. Amém. É bom voltar a essa casa depois de 2 anos e meio de aposentadoria compulsória. Estar aqui é muito bom estar de novo. Uma das coisas que a gente sente que a aposentadoria compulsória causa é a falta de contato com os alunos. Esse contato com os alunos e as alunas é alguma coisa refrescante, rejuvenescedor, desafiante, perturbador, aborrecedor, mas é óbvio. E estar hoje longe dos estudantes é realmente algo que eu sempre falo. Estou muito contente também de estar ao lado do Major Wilson, um amigo meu já de longos anos. Ele serviu no Exército da Salvação quando eu estava de bispo. Na Igreja Metodista ninguém é bispo, está bispo. Ele estava bispo no Recife e ele era o comandante do Exército da Salvação lá na cidade de Recife. Ele hoje é o diretor do seminário da Escola de Cadetes do Exército da Salvação, que fica aqui perto da estação da Praça da... É uma alegria ter o Major Wilson como nesta ocasião. A apresentação que eu vou compartilhar com vocês hoje à noite é uma apresentação que é um retrabalho de um texto que eu preparei como membro do Colégio Episcopal nos anos de 1993 para um documento que o Colégio Episcopal preparou para os encontros pastorais regionais daquele ano após o Conselho Geral de 1991. Eu preparei um pequeno texto naquela ocasião sobre as regras gerais, na eventualidade de nós termos que assumir alguma das conferências desta semana wesleyana, sexta, né? Então eu resolvi retrabalhar esse texto e compartilhar com vocês. Eu acabo de vir de 3 noites de conferências na Igreja de Deus em Brasília. Por incrível que pareça, eu estava em Brasília nesses dias de confusão. A Igreja de Deus é uma das poucas igrejas pentecostais de vertente wesleyana. E eu tenho uma relação muito estreita com o seminário deles em Cleveland, Tennessee, nos Estados Unidos. E ultimamente eu tenho ficado com um relacionamento maior com o superintendente nacional, o bispo Expedito de Mello, que me convidou para fazer 3 conferências sobre a reforma protestante na perspectiva pentecostal. Isso evidencia o fato de que hoje eu estou muito mais próximo do mundo pentecostal do que do mundo metodista, que é uma coisa que para mim é um motivo de grande alegria, mas também de grande pesar. E o fato de que hoje eu estou muito envolvido com a criação do Centro de Estudos Pentecostais na Faculdade Unida de Vitória é parte de todo esse processo que me parece que para mim tem sido muito renovador e tem sido bastante desafiador. A minha apresentação nesta noite tem o título Regras Gerais e a Espiritualidade Metodista ontem e hoje. Logo no início do movimento metodista, no final de 1739, João Wesley foi procurado em Londres por cerca de 10 pessoas que pareciam estar profundamente convencidas de seus pecados e aspiravam ansiosamente por sua redenção. Como tais pessoas retornaram nos dias seguintes, manifestando o desejo de que com elas ele orasse, orientando-os de como fugir da ira vindoura e ser salvas de seus pecados, Wesley estabeleceu as quintas-feiras como dia da semana em que tais pessoas com ele se reuniriam para receber instruções e conselhos. Assim surgiram as Sociedades Unidas dos Metodistas. Na definição de Wesley, essas sociedades eram a companhia de homens, e acrescentaríamos hoje as mulheres, que guardam a forma e buscam o poder de santidade, unidos para orar juntos, receber a palavra de exortação e velar uns pelos outros em amor, para que possam mutuamente ajudar-se
a desenvolver a sua própria salvação. Isso são palavras de Wesley, literalmente. É nesse sentido que Lester Ruth nos relembra que não é de se surpreender que no princípio metodistas zelosamente dedicavam tempo, energia e recursos para desenvolver estruturas que cultivassem de forma unida a comunhão em santidade. A organização tinha como objetivo a vitalidade espiritual dos participantes. Fecho aspas. De certa forma, Wesley, nas sociedades metodistas, vai tornar concreta a sua prática comunitária na experiência da eclesiola in ecclesia, já experimentada no Clube Santo, que, segundo David Watson, refletia a convicção de Wesley de que a Igreja da Inglaterra, com todas as suas falhas e defeitos, era aceitável a Deus. É uma tensão, no entanto, que deve ser mantida. Porque se a eclesiola rompe com a eclésia, em seguida perde a sua conexão com toda a tradição cristã e fica vulnerável às exigências de seu contexto. Uma piedade egocêntrica que se disfarça como religião verdadeira, desempoderando o testemunho profético da igreja, que já teve a oportunidade de dirigir com autoridade as instâncias mais altas da sociedade. Discipulado responsável requer fé e obediência, e nenhum sem o outro, vigiando um ou outro em amor. Fecho aspas. De todos os membros das sociedades, era esperada a participação constante e disciplinada nos pequenos grupos de classes, a atualização de Wesley do Colégio Pietatis do Pietismo alemão. Nos seus encontros comunitários semanais, era verificada a situação espiritual de cada um dos seus membros, inclusive quanto ao cumprimento de seus deveres materiais e financeiros para com os pobres, e o sustento da obra das sociedades metodistas. Nas classes wesleyanas, deveria ser praticado um contínuo processo espiritual de mútua responsabilidade. Nas palavras de Randy Meadows, mutual accountability, mediante o qual um membro era responsável ante todos os demais membros da classe e, ao mesmo tempo, responsável por todos os outros membros. Dentro do seu contexto sociocultural, o movimento metodista primitivo foi radical e rigoroso em suas exigências para todas as pessoas que dele quisessem participar. No ambiente religioso inglês, naqueles dias, somente um ou uma metodista poderia submeter-se voluntariamente a tal espiritualidade, mas não havia, por parte de Wesley, nenhum requisito para a admissão de uma pessoa nas classes e na sociedade metodista, a não ser o desejo de fugir da ira vindoura e ser salva dos seus pecados. A quebra reincidente da disciplina comunitária levava à exclusão da pessoa da sociedade metodista. Trimestralmente era renovada ou não a participação da pessoa mediante a avaliação de sua prática cristã. Esta disciplina era a concretização de duas máximas frequentemente mencionadas por Wesley. O cristianismo é uma religião prática e o cristianismo é essencialmente uma religião social. É dentro deste contexto que devem ser compreendidas as seguintes palavras de Wesley: torná-lo, o cristianismo, em religião solitária, é na verdade destruído. Wesley não concebia a fé cristã como algo privado e intimista, já que o Evangelho de Cristo não conhece outra religião que não a social, nenhuma outra santidade que não seja a santidade social. Fé operando pelo amor, que é o cumprimento, a largura, a profundidade e a altura da perfeição cristã. Palavras de Wesley. E radicalizando mais, ele afirmava que santos solitários é uma expressão tão inconsistente para o Evangelho como santos adúlteros. Portanto, Wesley deixava claro que o cristianismo prático que pregava tinha de ter evidências visíveis, observáveis, pois onde quer que este propósito, palavras
palavras do Wesley, seja realmente arraigado na alma, será demonstrado por seus frutos. Isto é, pelas boas obras. Porque, no seu entender, no caminho da salvação, tudo na vida do crente devia ter como seu objetivo maior crescer em santidade de coração e vida, santidade interior, santidade exterior, santidade pessoal, santidade social. Daí, seguindo com fidelidade ao ensino da Igreja da Inglaterra, a forte ênfase de Wesley no exercício das obras, no original works, obras não é atos, como alguns queriam colocar algum tempo atrás, é obras mesmo, de misericórdia e de piedade, quase sempre nesta ordem, misericórdia e piedade, já que Deus requer misericórdia e não sacrifício. O surpreendente é que Wesley chega até mesmo a priorizar a prática das obras de misericórdia sobre as obras de piedade ao afirmar, abro aspas, onde uma interfere sobre a outra, obras de misericórdia devem ter preferência. Mesmo ler, ouvir, orar, devem ser omitidas ou ser adiadas ao poderoso clamor da caridade. Quando somos chamados a aliviar o sofrimento do nosso próximo, quer do corpo, quer da alma. Pergunta de Wesley nesse texto: és tu mais zeloso das obras de piedade do que mesmo as obras de misericórdia? Segues o exemplo do teu Senhor ou preferes misericórdia ao sacrifício? Usas de toda a diligência, alimentando aos que têm fome, vestindo ao nu, visitando aos que estão enfermos ou presos, ou, acima de tudo, usando de todos os meios ao teu alcance para salvar almas da morte? Se tiveres tempo, faze bem a todos os homens, e nós diríamos hoje, mulheres também. Na primeira conferência dos pregadores metodistas de 1744, Wesley e seus companheiros concordaram que os membros das sociedades metodistas deveriam demonstrar, através de frutos práticos, frutos dignos de arrependimento, o desejo de alcançar a sua salvação. Os frutos de uma vida de santidade deveriam expressar-se na renúncia ao pecado e na busca de práticas e virtudes cristãs, tanto na vida de santidade pessoal como na vida de santidade social. Mediante a prática de obras de misericórdia e piedade, os meios pelos quais, de acordo com Russell Rich, uma pessoa desenvolve práticas para a manutenção de um viver santo. O intuito de desenvolver a própria salvação, um ano antes da histórica conferência de 1744, que é a primeira conferência de Wesley com seus pregadores, após uma turbulenta visita à sociedade metodista, que se achava em Newcastle upon Tyne, que redundou na sua aplicação de disciplina, que praticamente dizimou a comunidade estava tão desorganizada e tão disciplinada, que praticamente excluiu quase todo mundo. O Wesley formulou para os membros das sociedades metodistas o histórico documento intitulado Natureza, Propósito e Regras Gerais das Sociedades Unidas. Essas regras gerais, de fato, visavam, como meios prudenciais de graça, promover comunitariamente o desenvolvimento da salvação mediante a prática das obras de misericórdia e piedade, que tinham como finalidade o crescimento em santidade de coração e vida toda, e todo metodista. Constituiriam-se elas num guia prático para a santidade de coração e vida. Thompson ainda relembra aqui as regras gerais, como as encontramos na forma que foram publicadas em 1743, não foram uma criação extemporânea de Wesley após o seu encontro com a recalcitrante Sociedade Metodista de Newcastle. Antes, elas foram a articulação de um longo princípio operativo em sua teologia, que se remonta a um passado de cerca de 15 anos, em que deveria estabelecer a moldura de uma disciplina espiritual pela qual os que buscavam a salvação poderiam esperar por um encontro com a graça, isto é, elas se constituiriam na moldura para os meios de graça. Portanto, segundo Andrew Thompson, as regras gerais expressam de modo apropriado a teologia de Wesley sobre os meios de graça para o uso de mulheres e homens em busca de um método pelo qual os ensinos de Wesley sobre a santificação
poderiam ser incorporados na sua vida diária. É oportuno relembrar-se a descrição do próprio Wesley sobre os meios de graça, que, em sua opinião, são sinais exteriores, palavras ou ações ordenados por Deus e designados para esse fim, para serem canais ordinários pelos quais Deus comunica aos homens e mulheres a graça preveniente, justificante e santificante. As atas da Conferência Anual de 1744 deixam claro que as regras gerais como meios de graça foram estabelecidas visando fortalecer a prática da espiritualidade metodista. Sua prática era esperada daquelas pessoas que, com corações verdadeiramente despertados, estavam decididamente comprometidas com a vida de disciplina espiritual comunitária das sociedades metodistas. Todo novo membro recebido numa classe metodista deveria receber no seu primeiro encontro um exemplar das regras gerais. E essa prática, diz Wesley, nunca deveria ser negligenciada. As regras gerais estabelecidas por Wesley baseavam-se em 3 princípios gerais, que têm a ver com as práticas que podiam e deviam ser observadas concretamente no comportamento cotidiano de cada metodista. Por isso, o líder de cada classe tinha a responsabilidade de encontrar-se semanalmente com cada metodista sob sua responsabilidade, procurando saber como a sua alma está prosperando, aconselhar, reprovar, confortar ou até mesmo exortar, como a ocasião requerer, e receber o que a pessoa voluntariamente ofertar para assistência aos pobres. Segundo David Wagner, deve observar-se que o critério de Wesley para o acompanhamento espiritual de cada metodista não era a firmeza de suas crenças ou a solidez da sua fé, mas sim o que podia ser observado na sua vida exterior, isto é, seu comportamento. Seu critério, Wesley explicita, palavras de Wesley, não a respeito de seu coração, mas a respeito de sua vida. Thompson, citando Rich, acrescentaria: as regras gerais pretendiam disciplinar não só uma área da vida, mas sim tudo o que tinha a ver com a vivência diária, pensamentos, ações e hábitos. Por isso, elas cobriam a vida espiritual interior, as maneiras de falar, a rotina diária, as interações pessoais, a relação mais extensa com a comunidade da fé. Em suma, um conjunto compreensivo de práticas que juntos constituíram a totalidade prática da fé. Watson concorda com essa análise sobre o papel fundamental das regras gerais no movimento metodista de Wesley ao afirmar: Wesley nunca deixou de afirmar essas regras exteriores como a moldura disciplinar dentro da qual se dava o crescimento espiritual dos primeiros metodistas, e sem a qual tal crescimento estaria inevitavelmente comprometido. Algumas destas regras poderiam hoje ser consideradas como expressando um casuísmo datado, mas o seu propósito era bem claro. Como não havia pré-requisito para a membresia metodista, a não ser o desejo de ser salvo, as sociedades estavam abertas a qualquer pessoa, não importando sua situação espiritual. Para permanecer na membresia, deveria haver uma evidência do desejo de salvação, na prática das boas obras exteriores e visíveis. Elas eram, ao mesmo tempo, uma manifestação de fé e a condição para permanecer entre o povo metodista. Esta é a razão principal para a ênfase de Wesley sobre o papel da prática constante das obras de misericórdia e piedade no processo de crescimento de cada metodista em santidade de coração e vida. Neste sentido, Brockwell sugere que as regras gerais ressonariam as regras das ordens católicas, pois, como Thomas Edward Frank assinala, semelhante a uma comunidade monástica, as sociedades metodistas foram criadas por um padrão básico para moldar a vida diária de seus participantes, de maneira que os capacitasse a crescer mais plenamente no conhecimento e o amor a Deus. Segundo John Lawson, Wesley revela a si mesmo como aquele tipo de homem que, se tivesse vivido em outro século,
ou entre outro povo, certamente teria entrado na história como fundador de uma ordem monástica. E tal identificação não é para se estranhar, já que o ensino de Wesley sobre a vida de santidade e o processo mesmo de santificação das pessoas nascidas de novo, regeneradas pela graça de Deus em Cristo, se aproxima muito mais da teologia católica do que da teologia protestante, como observa Ted Campbell. É importante lembrar que, além das antigas fontes do cristianismo oriental, também havia, tanto na tradição católica como na anglicana, precedentes significativos para a ênfase de Wesley na santificação e na vida de santidade. Talvez a mais notável era sido a literatura devocional anglicana do século XVII, a qual Susana Wesley se referia como cristianismo prático. Dada a importância da literatura católica e anglicana, e mesmo da puritana, na visão compreensiva de Wesley sobre a vida cristã, de sair da Campbell, da vida cristã, pode ser o caso que o antigo cristianismo, a seta, não seja a principal fonte de visão de Wesley sobre a santificação, como Albert Adler tem demonstrado em várias ocasiões. Mas, no entanto, Wesley encontrou antigos entendimentos monásticos para a santificação, geralmente consistentes com a ênfase sobre a necessidade de santidade e boas obras após a conversão. Wesley reconhecia a íntima relação entre justificação e santificação, mas, diferente dos reformadores, as distinguia de forma bastante rigorosa. Isto porque o metodismo é, antes de mais nada, um modo de vida santo. Mas, diferentemente do monasticismo católico, recluso das realidades do mundo, o metodismo de Wesley é voltado para a santidade de coração e vida em meio às realidades mundanas, pois o mundo é a minha paróquia. O viver santo no mundo cotidiano é um desafio para, em meio às realidades desumanizantes e desumanizadas do presente século, ser santo como Deus é santo. Lawson entende que, segundo Wesley, a essência do metodismo era afirmar-se como uma rejeição ao desejo natural humano por segurança, conforto, louvor e honra humanos, porque o chamado maior para toda pessoa é exercer uma vida amorosa em obediência a Deus. E para Wesley, isto só seria possível no meio da realidade do nosso cotidiano. Para Wesley, a busca em comunidade pela santidade de coração e vida constitui-se no caminho da salvação prescrito pelas Escrituras. É o famoso sermão dele, o caminho bíblico, não o modo bíblico como foi traduzido na primeira edição do sermão de Wesley, em português, mas o caminho bíblico para a salvação. Constitui-se no caminho da salvação prescrito nas Escrituras. Portanto, mais do que uma questão ética, é uma questão soteriológica. Vou repetir. Mais do que uma questão ética, é soteriológica. Tem a ver com a nossa salvação. Para ele, salvação não pode restringir-se ou planificar na experiência do novo nascimento, da regeneração, do ser nova criatura em Cristo. Porque, mediante a ação do Espírito Santo, é um contínuo processo de crescimento em santificação, na direção de ser santo, assim como Deus é santo. Então, o processo de santificação, entretanto, relembra Werner, é que Deus faz durante o curso normal da vida, no viver cristão diário. Fique claro que isto tudo é fruto da soberana graça de Deus, mediante a ação empoderadora do Espírito Santo. Entretanto, para Wesley, empoderada pelo Espírito Santo, a resposta humana é sempre demandada, tanto na experiência justificante do novo nascimento, como na santificação. Pois, como Wesley afirma, Deus não continua a agir na alma, a não ser que ela reaja à ação de Deus. Deus não continuará a soprar em nossa alma, a não ser que nossa alma sopre de volta a Deus. Para Helmut Neusner, que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás, e pai de um colega meu de doutorado,
Para Helmut Neusner, nas regras gerais, Wesley dá ênfase à resposta das pessoas. Segundo Neusner, pode-se afirmar de modo sucinto que a igreja é uma comunhão de respondentes. Mas como o Mata se afirma, fique também claro, o propósito das regras gerais não era animar as pessoas a obterem o favor de Deus, mas sim nutri-las ao refazer de seu caráter segundo a semelhança de Cristo. Além disso, a presença mesmo nas regras do encorajamento para a observação dos meios da graça reforça o fato de que tal observância é sustentada unicamente pela graça de Deus. As regras gerais foram uma evidente rejeição tanto do antinomianismo calvinista como do quietismo imorável. Duas ameaças ao recém-nascido movimento metodista. E por uma coisa diabólica, esse negócio voltou novamente entre nós no chamado neocalvinismo. No debate, eu estou nisso aí, estou realmente chutando o pau da barraca. Eu fui confrontado com um jovem, na terça-feira, com essa questão. O jovem brilhante, em busca de santidade. Mas veio com esse negócio de não precisa homem. No debate sobre o uso da lei no contexto da salvação, entendida como caminho, processo, Wesley deixa claro que, embora, palavras de Wesley, a observância da lei não possa garantir seu cumprimento, negligenciá-la garante que ela continua não sendo cumprida. É nesse contexto que as regras gerais estabelecidas por Wesley devem ser compreendidas, valorizadas e praticadas. À primeira vista, podem ser consideradas moralistas e conservadoras. E de certa maneira não são. Mas como veremos mais adiante, uma leitura sua mais atenta pode evidenciar uma proposta de vida santa, propugnada pelo movimento metodista, que chegou a impactar de uma forma ou outra a sociedade inglesa do século seguinte, como bem demonstra a controvertida discussão sobre a influência dos metodistas nos processos de transformação social da Inglaterra na época vitoriana, envolvendo sociólogos, historiadores e teólogos ingleses de importância como Samuel, Thompson e Robert Moore. Mas como o próprio Wesley pode perceber em suas intermináveis andanças por toda a Grã-Bretanha, nos adverte Gilbert Miles, a dinâmica das regras gerais reside não no seu cumprimento meramente em termos morais ou legais, que é outro problema seríssimo, fazer disso moralismo ou legalismo, mas na comunhão pessoal de cada metodista com Deus Trino, em sua confiança última depositada nos méritos da justiça de Cristo, pois sem esta comunhão elas não passariam nada mais do que uma religião do mundo. E Miles conclui: as recomendações detalhadas sobre os 3 princípios das regras gerais reforçavam a natureza holística da santidade que Wesley esperava fomentar entre os metodistas, envolvia suas almas, mentes, corpos, as relações mais próximas, as relações sociais mais amplas, bem como as almas, as mentes e os corpos das demais pessoas. Fechou aspas. Por isso, sob a ação empoderadora do Espírito Santo, cada metodista que ansiava fugir da ira ventura, ser salva de seus pecados, desenvolver sua própria salvação mediante as boas obras de misericórdia e piedade, devia, primeiro, não praticar o mal, evitando males de toda sorte, de modo especial, aqueles que geralmente são praticados. Começa a fazer diretamente uma conexão com o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Segundo, praticar o bem, sendo sempre misericordioso conforme suas possibilidades, em todas as suas oportunidades, praticando todo tipo de bem, tanto quanto possível, a todas as pessoas e seus corpos e almas, especialmente aos domésticos da fé. Terceiro, observar diligentemente todas as ordenanças de Deus quanto à vida de piedade pessoal e comunitária. Os 2 primeiros princípios
não praticar o mal e praticar o bem, tem a ver com as obras de misericórdia. E o terceiro, observar as ordenanças de Deus com as obras de piedade. Mais uma vez, Wesley reafirmava sua visão integral da vida cristã. O amor ao próximo, inseparavelmente ligado ao amor de Deus. Crescer em santidade, no amor a Deus e ao próximo, em atos de misericórdia e piedade. E avançar rumo à perfeição cristã, no dizer de Albert Outler, no amor perfeccionante, perfecting love. Portanto, segundo Werner, metodistas da primeira geração tiveram sua avaliação enquanto caminhantes da salvação segundo os critérios estabelecidos nas regras gerais, em sua dupla ênfase tanto nas obras de misericórdia como nas obras de piedade. Mais explicitamente, conforme o mesmo autor, a diferenciação de Wesley entre justificação e santificação, e que salvação é um processo, demanda um crescimento em santidade em boas obras, de misericórdia e piedade. Salvação é uma jornada em direção à santidade, na qual a pessoa experimenta continuamente a graça perdoadora e transformadora de Deus, e então necessariamente responde na forma de boas obras. A busca de uma vida de santidade bíblica se fazia dentro da realidade da Inglaterra daqueles dias. Os membros das sociedades metodistas estavam sendo confrontados a cada dia por situações concretas que desafiavam o seu intuito de reformar a nação, de modo particular a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra, tema da nossa semana. As regras gerais foram elaboradas com o objetivo de ajudar os primeiros membros das sociedades metodistas a responder de modo concreto os desafios do seu tempo. Desde então, metodistas deveriam ter considerado as regras gerais como marcas de acordo com os ensinos de Deus, principalmente expostos nas Sagradas Escrituras. Ajudariam dentro de seu tempo e lugar a viver e testemunhar publicamente a sua fé. Wesley, como homem de seu tempo que era, não podia, entretanto, ter uma compreensão quanto às relações estruturais, políticas, econômicas e sociais e ambientais que nós temos hoje. Esta forma de compreensão da vida humana ainda estava em gestação na época de Wesley. Entretanto, como um profundo observador da vida cotidiana, pôde ele constatar certas relações causais que o ajudaram a libertar-se de erros graves comuns em seus dias e também comuns em nossos dias: individualismo, quietismo, antinomianismo, entusiasmo e ritualismo. Esse cara era muito bom, porque ele metia no mesmo balaio essas coisas que estão atacando a gente de todos os lados nos dias de hoje. Ao advertir contra a prática do mal, as regras gerais se ocupam das práticas que têm a ver com a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação da pessoa consigo mesma. Estas três dimensões da vida humana, entretanto, estão intimamente interligadas. Os escritos do Wesley evidenciam sobre a observação integral da vida, pois não se devia tomar o nome de Deus em vão. Não somente porque a Bíblia assim ordenava, mas porque geralmente o nome de Deus era pronunciado em conversações nas quais não havia caridade para com o próximo e que não produziam nada de proveito mútuo. Não se devia profanar o dia do Senhor, não só por causa do mandamento divino, mas também porque muitas vezes a profanação se fazia através da exploração do trabalho do próximo, particularmente mulheres e crianças, privando do descanso e da oportunidade de prestar culto ao Senhor, através de compras e vendas desonestas e fraudulentas, nas quais a usura, prática de juros extorsivos e agiotas, tais como no Brasil, e a ganância era a rapina dos mais pobres e dos mais fracos. Não se devia embriagar-se através da ingestão de bebidas destiladas. Wesley usou nas regras gerais a expressão expressiva spiritual liquors, usada em inglês para bebidas destiladas, tais como whisky, conhaque e gin, não só por causa dos danos pessoais, como também porque dava ocasião a brigas, altercações em alta voz, violência contra o próximo e divertimentos que não podiam ser praticados no Espírito de Cristo, o que
que era contrário à glória de Deus. Não se devia vender e comprar bebidas destiladas, porque, ademais de contribuir para a desgraça pessoal dos viciados, sua produção era resultado da ocupação da terra por uma agricultura que dava a seus proprietários ricos lucros, com os negócios de exportação de animais, de montaria, para a nobreza da França e de cereais para a produção de bebida destilada. E não produzia alimentos para saciar a fome, especialmente dos mais pobres, mantendo os famintos aprisionados em sua miséria, inconscientes em sua dignidade e seres criados para a glória de Deus. Não se devia usar joias e roupas de elevado preço para não cair na falta de vaidade, para não cair na vaidade e na presunção pessoal e na humilhação dos mais pobres. E também porque, na maioria das vezes, tais ostentações eram resultado do amor às riquezas, a juntar tesouros na terra, que levava à usura e à exploração do próximo, tudo aquilo que negava o amor de Deus. Isso tudo que eu citei aqui são textos de Wesley, estão nos sermões de Wesley. Não foi invenção minha, não. É uma súmula do que está nos diversos sermões de Wesley. Nas regras gerais republicadas em 1744, há um item sobre não praticar o mal, que deve ser explicado pelo contexto em que se vivia no Reino Unido, na época dos irmãos Wesley. Eu estou fazendo uma consideração especial aqui, porque tem muito a ver com a nossa situação no Brasil. É que tem a ver com a questão de não falar mal dos magistrados do país e dos ministros da igreja. Não falar mal dos magistrados e dos ministros da igreja. Uma consequência da proibição de falar mal do próximo. A razão de tal proibição está no contexto político, na contestação do Partido Católico dos Jacobitas à Casa de Hanover, que, mediante um golpe parlamentar, tinha, após a deposição do católico James II, se instalado com o protestante holandês William III no trono inglês, após a gloriosa Revolução de 1688. Esse era um problema tão sério na família Wesley, que um dia o Samuel Wesley, durante o culto, pediu para orar em favor do rei, da Casa de Hanover. E ele reparou que Susana Wesley não disse amém. Quando chegou em casa, o Samuel Wesley foi em cima da Susana. Por que você não disse amém? Porque eu não digo amém ao rei golpista. Sabe o que aconteceu? Samuel pegou as mãos, foi embora para Londres e ficou um ano separado de Susana Wesley por causa desse negócio. Mas Susana foi filho. Depois de um ano, o Samuel resolveu voltar para casa. Um ano depois nasceu Wesley. É literalmente um ano depois nasceu Wesley. Deixando a história jocosa lá, como muitos ingleses, Wesley temia a volta de um rei católico ao trono da Inglaterra. Politicamente conservador, Wesley era politicamente conservador. Procurava levar o povo metodista, conservador, o que explica a sua oposição à Revolução Americana. Com tal proibição, Wesley procurava levar o povo metodista a preservar a estrita fidelidade à Casa Real Britânica, preservando assim a fé reformada em seu país. Essa é uma questão. Mas, entretanto, é bom notar que quando radical o amor a Deus no próximo estava em jogo, Wesley preferia obedecer a Deus do que aos homens, como foi o caso da sua radical oposição à escravidão, que o levou a desafiar os poderes políticos e econômicos do seu tempo. Ao divertir contra a prática do bem, Wesley, em suas regras gerais, as sociedades metodistas, recuperou a ética do Sermão da Montanha, um dos principais fundamentos bíblicos da teologia de Wesley. Quem já teve a oportunidade de ler os sermões de Wesley sabe que ele dedica cerca de Zé Carlos 20 sermões sobre o Sermão da Montanha. São 20 sermões? Mais ou menos isso.
20 ou 22 sermões. Dos 140 sermões, mais de 10% são sobre o sermão comunitário. E a prática da santidade pessoal e comunitária da igreja primitiva. Novamente, a visão de Wesley sobre a vida integral dá ênfase ao tomar a cada... Isso são textos das próprias regionais de sermões. Tomar cada dia a sua cruz implicava para os metodistas da sociedade metodista, para os membros da sociedade metodista, o ser misericordioso, praticando tanto quanto possível toda sorte de bem, segundo as suas possibilidades, para com todas as pessoas, em todas as oportunidades. Fazer o bem a todas as pessoas por amor ao Evangelho, enfrentando toda sorte de perseguição por causa da justiça de Deus. Implicava necessariamente em praticar atos de misericórdia e justiça em favor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, segundo a capacidade que Deus dá, tanto em suas necessidades físicas, buscando responder concretamente a seus clamores, bem como suas necessidades espirituais, exortando-os a buscarem a salvação para as suas almas. Praticar o bem tanto quanto possível. Essas expressões dele são duras. Praticar o bem tanto quanto possível para pisar debaixo dos pés a diabólica doutrina dos entusiastas. Olha como ele chama, a diabólica doutrina dos entusiastas, que diziam: não devemos praticar o bem, a não ser que nossos corações o desejem. Rejeitando assim qualquer doutrina ou ensinamento que desprezasse a necessidade da prática das boas obras daqueles que estão buscando a perfeição cristã. Usar de toda diligência e modéstia para que o Evangelho não seja envergonhado, pois os membros das sociedades metodistas eram conclamados a assumir uma firme posição em favor das lutas da libertação dos escravos, tanto na América como na Europa, em favor de uma agricultura voltada para a produção de alimentos, em favor da educação das crianças pobres das ruas de Londres, através das escolas dominicais de Robert Raikes, e a favor de criação de formas alternativas para a geração de renda para os desempregados. Fazer o bem aos não médicos da fé, pois os membros das sociedades metodistas reafirmavam a convicção de que a comunidade cristã, através de atos de misericórdia em favor dos irmãos e das irmãs, necessita demonstrar amor gracioso de Deus, manifesto em Jesus Cristo, que experimentou em sua vida, mediante a ação do Espírito Santo, a vida entre os marginalizados e os excluídos. Ao advertir os membros da sociedade metodista contra a prática das ordenanças divinas, as regras gerais conclamavam os membros das sociedades metodistas a embasarem sua prática de não fazer o mal e fazer o bem em um forte compromisso com os atos de piedade. A espiritualidade social deve ser nutrida e fortalecida pelo exercício da piedade pessoal e comunitária, pois, ao observar a prática das obras de piedade, os membros das sociedades metodistas reconheciam importante, tanto na sua espiritualidade pessoal, como na espiritualidade comunitária. Uma reforça e enriquece a outra. Uma não pode existir sem a outra. A vida espiritual em secreto só tem sentido quando é manifestada publicamente. A vida de oração pública só tem credibilidade quando é a expressão de uma verdadeira busca pessoal de vida de santidade. Ao observar os preceitos de Deus quanto à participação consciente no culto público, sujeitando seus ensinos às admoestações e exortações da palavra de Deus, partilhando tanto quanto for possível do sacramento da ceia do Senhor, os membros da sociedade metodista expressavam sua adesão à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, reconhecendo que a sua experiência de fé fora despertada, nutrida, transmitida pelo testemunho fiel dos cristãos que os antecederam. Ao observar os preceitos das ordenanças divinas quanto à vida de oração, no contexto da família em particular, ao estudo diligente e constante das Escrituras, a prática do jejum e da abstinência, os membros das sociedades metodistas expressavam sua convicção
de que a vida sacramental e litúrgica só tem credibilidade quando manifesta externa e objetivamente a experiência pessoal advida do testemunho interno do Espírito Santo. Infelizmente, o enfraquecimento e posteriormente o desaparecimento das classes do metodismo norte-americano levou gradativamente à marginalização das regras gerais como meio de graça para o desenvolvimento da espiritualidade do povo chamado metodistas nos Estados Unidos. No dizer de Brockman, as regras gerais acabaram por transformar-se em uma absoluta relíquia na vida metodista, já que sua origem e interpretação foram perdidas. Quando muito elas se transformaram em instrumento da religião do mundo. Religião essa que Wesley considerava totalmente incapaz de produzir verdadeira santidade de coração e vida. Foi essa herança desfigurada das regras gerais que os missionários enviados pelo metodismo do sul dos Estados Unidos implantaram no Brasil. As disciplinas de 1922 da Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos, traduzidas para o português e aplicadas ao metodismo brasileiro, como parte da missão daquela igreja entre nós, apresentavam um texto contendo diversas alterações do texto original publicado por Wesley no século XVIII. Esse mesmo texto foi adotado pela Igreja Metodista no Concílio Geral de 1934, que aprovou os primeiros cânones do metodismo brasileiro. Nesta altura, os cânones da Igreja se tornaram autônomos em 1930, notem bem isso, preservou a determinação de que todos os pastores metodistas, pelo menos uma vez por ano, deveriam ler as regras gerais para todas as suas igrejas e congregações. O Concílio Geral de 1971 deu uma nova redação às regras gerais e, ainda que preservando os 3 princípios originais, reduziu bastante o seu texto e eliminou a obrigatoriedade da sua leitura pelo menos uma vez por ano. Hoje creio que não é exagero afirmar-se que as regras gerais são completamente desconhecidas da maioria dos metodistas brasileiros, inclusive da maioria do ministério pastoral. Como Wesley temia, elas, com seu legalismo e moralismo, acabaram se tornando uma expressão da religião do mundo. E eu me pergunto, para além das nossas frases de retórica e propaganda religiosa, até onde a atual ênfase nas diversas formas de discipulado adotadas por esse Brasil afora, pelos metodistas, reflete de fato e verdade o espírito e o gênio das classes de Wesley e as regras gerais, em termos de colegialidades para crescimento de santidade de coração e vida. Pergunta. Como cristãos metodistas, ainda me considero metodista, viu? Como cristãos metodistas, herdeiros espirituais do avivamento wesleyano da Inglaterra do século XVIII, entretanto, creio que somos chamados nos dias de hoje a nos posicionar de maneira clara e definida contra toda a sorte de males que aviltam a vida, defendendo ardorosamente a santidade da vida e a vida de santidade. Os males que hoje arrastam pessoas e grupos sociais para a destruição são expressões concretas da realidade do pecado humano, tanto pessoal como social. Assim como Wesley em seu tempo, ao buscarmos nos dias de hoje uma vida de santidade para nós e para outras pessoas, na defesa da santidade da vida, devemos enfrentar decididamente os graves erros que constatamos na nossa realidade. Quando nos achamos confrontados com as grandes necessidades e desafios missionários do nosso tempo, devemos, à luz das Escrituras, fazer uso dos meios que Deus tem colocado à nossa disposição para entender os seus propósitos aqui e agora. Através da tradição da igreja, da experiência pessoal e comunitária, da razão e da criação, somos chamados a viver e testemunhar a santidade da vida e a vida de santidade. A prática das regras gerais pelo chamado povo metodistas não pode e não deve ser de forma alguma legalista e literalista, nas palavras de Wesley, farisaica a tal religião comum. O farisaísmo entre nós nos tem feito mal e
perverso do uso das regras gerais. Temos muitas vezes esquecido do espírito vivo que as motivou e ficado aprisionados na letra morta. As regras gerais foram estabelecidas para ser expressão prática e eficaz de um cristianismo vivo. Não foram feitos para ser um cabresto para pecadores atormentados, mas sim um testemunho de vidas libertas pela graça de Deus, chamadas a viver a experiência da vida de santidade em defesa da santidade da vida. As advertências das regras gerais contra a prática do mal, em favor da prática do bem, em seu espírito, têm muito a ver com a nossa realidade brasileira. Numa sociedade onde a cultura manifesta contraditoriamente sinais de vida e morte, testemunhar e viver a vida de santidade requer um confronto aberto e resoluto com os valores negativos presentes em todas as dimensões da existência humana, em particular, e da natureza em geral. Por outro lado, devemos nos comprometer firmemente com os valores que refletem e manifestam os valores que refletem e manifestam os valores do reino de Deus em nossa realidade. A existência de sinais de morte que hoje enfrentamos em nossa realidade deve-se principalmente à falta de valores espirituais, éticos e morais que dignificam a vida. Os valores de hoje, amplamente difundidos na sociedade brasileira, produzem muita dor, sofrimento e morte, corrompendo a sociedade, as pessoas, incitando-as ao egoísmo, ao individualismo, à falta da solidariedade, ao consumismo pedrador e à permissividade e ao comodismo, levando as pessoas individual e coletivamente, especialmente através de meios de comunicação de massa, à alienação de si mesmas de seu semelhante, da natureza e da transcendência eterna, passando a ser importante que pode ser alcançado através do dinheiro, valorizando-se o lucro fácil e a vantagem pessoal imediata como meio para alcançar prestígio e fama. Isso as igrejas não estão a salvo, e impondo à sociedade um estilo de vida em que se mercantiliza a existência humana e o habitat que nos serve. Todos os aspectos da existência humana e da natureza são convertidos em mercadorias que devem ser submetidos à lei da oferta e da procura. A idolatria, a superstição reforçam cotidianamente o domínio de Mamon, inclusive e principalmente através da religião. Propagandas de teologia de prosperidade estão em voga dentro e fora dos meios cristãos, inclusive da Igreja Metodista, usando diferentes retóricas e dialéticas, são um exemplo claro da alienação religiosa que o sistema de mercado procura impor sobre toda a sociedade. Debaixo de tais teologias, que frequentemente ridicularizam a verdadeira sabedoria de Deus, são escravizadas milhões de pessoas em busca egoísta de seu bem-estar. Estas teologias são, por assim dizer, a outra face da moeda do enriquecimento fácil e lícito através do binômio, azar da sorte, da jogatina que reina hoje neste país, mantidas por um Estado corrupto, explorado avidamente pelas maiores redes de televisão, impondo-se pela violência em nossos centros urbanos, pela onipresente indústria do narcotráfico e da corrupção das forças de segurança, ensinando sobre confissão positiva como direito religioso de tomar posse de bens materiais, quando milhões de pessoas no Brasil são propositalmente excluídos e condenados à miséria, à fome e à morte pela diabólica economia de mercado. Como ser próspero segundo os valores do reino deste mundo, quando no Brasil se vive uma das mais perversas sociedades de todo o mundo em termos de concentração de renda e de propriedades, promovendo a cadeia diabólica de exclusão e marginalização, sustentada por uma agressiva e violenta intolerância, e principalmente religiosa, onde o diferente é visto como inimigo que deve ser eliminado a todo custo. Para enfrentar tais sinais de pecado e morte, com o poder ressurreto da vida de Jesus Cristo, se faz necessária uma forte espiritualidade missionária comprometida com o Evangelho e a vida. O que se requer hoje é um compromisso da vida de santidade com a santidade da vida, no cotidiano das pessoas, a fim de que permitisse o irromper dos valores do reino de Deus em meio à nossa realidade. Sob a ação poderosa do Espírito Santo, conforme a experiência de Pentecostes,
Nossa capacidade de observar e refletir sobre a realidade, aliada ao testemunho da tradição bíblica e eclesial, ajudada por nossa experiência pessoal, pode muito bem nos ajudar a discernir, como Wesley fez no seu tempo, sobre a forma e o poder da verdadeira santidade para os nossos dias. Como Wesley, mediante a unção do Espírito Santo, precisamos descrever hoje os aspectos práticos das regras gerais, com os olhos bem abertos para os pecados pessoais e sociais da nossa realidade, e com os ouvidos bem abertos para o clamor daqueles que, a exemplo dos pobres trabalhadores das minas de carvão da Inglaterra e dos escravos africanos na Europa e na América, esperam o testemunho corajoso dos filhos e filhas de Deus que se chamam metodistas. Se como metodistas estamos convencidos profundamente dos nossos pecados, esperando ansiosamente por nossa salvação, se estamos decididos a fazer tudo o que nos é possível para reformar a nação, de modo particular a igreja, espalhando a santidade bíblica sobre a terra, e se estamos comprometidos com a busca de uma vida de santidade, inspirados nos princípios básicos das regras gerais, temos que nos perguntar com temor e temor: como devemos não praticar males pessoais e sociais que são praticados em nossa sociedade, inclusive pelos religiosos? Como devemos praticar o bem, tanto pessoal como socialmente, sendo sempre misericordiosos conforme nossas possibilidades, em todas as oportunidades, fazendo todo tipo de bem, tanto quanto possível a todas as pessoas, a seus corpos e almas, especialmente os domésticos da fé? Como devemos observar diligentemente todas as ordenanças quanto à vida de piedade pessoal e comunitária? Obrigado.